Comprar uma casa pode revelar-se, no mínimo, proibitivo para uma parte da população, maioritariamente por causa dos salários relativamente baixos face aos elevados valores necessários para avançar com uma aquisição. Em 2021, é possível não pagar um cêntimo de entrada? Como é que funciona o financiamento a 100%? Este tema de contrair empréstimos para a habitação sem ter de dar €1 de entrada tem-se tornado nos últimos anos quase que num mito urbano, com uma nova geração de compradores frustrada por ouvir tanto falar deste tipo de ocorrências, mas cada vez que entra num banco não lhe ser dada essa possibilidade. Refiro-me a este tópico como um mito não por ser impossível, porque não é, e já vamos falar sobre isso, mas já não é de todo como há uns anos atrás em que quase toda a gente conseguia pedir dinheiro à grande e à francesa para comprar as suas casas de sonho. Este é um dos temas mais controversos sobre os quais já fiz TikToks, muito por causa de uma certa ambiguidade que existe sobre a interpretação daquilo que é ou devia ser permitido e aquilo que não é. As pessoas às vezes têm uma percepção dos eventos um bocado egoísta, sem pensar nas consequências para o todo que algumas ações individuais menos corretas podem ter. Portanto, hoje vou aprofundar o tema do financiamento bancário na realidade portuguesa, contextualizar historicamente a situação em que nos encontramos de momento e apresentar uma das duas alternativas viáveis para conseguir comprar uma casa sem dar entrada. Mas antes de começar o vídeo, gostava de vos falar sobre um outro assunto. Nos últimos tempos tenho estado ativamente à procura de patrocinadores para este canal, que não só me beneficiem a mim, porque para isso já recebi uma data de propostas que muitas por irem contra aquilo que é a minha visão do correto não aceitei, mas que também sejam uma grande mais-valia para as pessoas que veem os meus vídeos. Só que estas empresas que eu tenho em vista são aquelas que têm budgets milionários e trabalham com as grandes celebridades portuguesas que eu claramente não sou nem quero ser. Mas gostava de aumentar a minha qualidade de produção, o número de vezes que publico por semana e isso está altamente dependente dessas parcerias. O que é que este tipo de gente valoriza muito que eu não tenho? Seguidores no Instagram. Portanto, o que vos peço é que invistam 10 segundos da vossa vida para me seguir por lá. É o primeiro link que está aqui na descrição deste vídeo. Eu não sou muito ativo a nível de publicações, mas ponho histórias em casas fora do comum e partilho um bocado o meu dia-a-dia. Fico muito agradecido e, de momento, é a melhor forma que existe para me ajudarem a crescer este canal. Não sou economista, nem digo ser, e certamente há de haver outros canais que falem mais a fundo sobre as circunstâncias exatas que nos trouxeram a este ponto. Mas ainda não há, portanto vamos ter de nos contentar com a minha explicação simplificada e redutora dos eventos. A crise do subprime em 2008 nos Estados Unidos deixou represálias a nível mundial, muito em parte por causa do fecho das torneiras de crédito e da diminuição do comércio internacional. Como é costume, os americanos espirram, a Europa constipa-se e Portugal apanha uma pneumonia. Mas não foi só Portugal, houve países como a Grécia, a Irlanda e a Espanha a entrar em crise também. Cá, só em 2012 é que se sentiram os efeitos a sério, na medida em que houve uma queda vertiginosa do mercado imobiliário que levou à insolvência de muitos bancos que se depararam com enormes taxas de incumprimento de crédito. Ou seja, as pessoas deixaram de pagar as suas prestações, os bancos ficaram com um elevadíssimo volume de crédito mal parado e isto levou à necessidade de haver uma intervenção externa por parte da Troika. Estas instituições foram obrigadas a recapitalizarem-se, muitas recorrendo ao Estado, e isto deixou Portugal com uma dívida pública enorme para conseguir sustentar estes resgates. A cereja no topo do bolo foi a queda do BES em 2014. Isto tudo para dizer que no tempo das vacas gordas, qualquer pessoa conseguia crédito para todo o tipo de aventuras, sem grande escrutínio por parte dos departamentos de análise de risco dos bancos. Obviamente, depois desta série de eventos, que prejudicou muita gente, finalmente se percebeu que uma pessoa que ganha 1000 euros por mês não pode conduzir um Ferrari com um Rolex no pulso, rumo à sua moradia em Cascais, tudo sustentado por crédito. A 30 de janeiro de 2018, o Banco de Portugal emitiu uma recomendação que vem de alguma forma condicionar a concessão de crédito por via de um aperto no cerco na componente da análise de risco. Estas medidas têm efeito sobre 3 pilares. O primeiro é o Loan to Value. Isto consiste na percentagem que o banco está disposto a emprestar face ao valor avaliado do bem dado como garantia ou ao valor da sua aquisição, dependendo de qual dos dois for mais baixo. Quer isto dizer que se eu quiser adquirir uma casa que foi avaliada pelo banco em 100 mil euros e o LTV máximo do banco for de 85%, então só me vão financiar até 85 mil euros. Já se a casa tiver sido avaliada por 120 mil, mas se eu tiver acordado com o proprietário a compra por 100 mil, tendo por base os mesmos 85% de LTV, então diríamos que o banco me financiaria a totalidade do imóvel, certo? Errado, porque devido à tal recomendação do Banco de Portugal, salvo raras exceções sobre as quais já vamos falar, tem de existir sempre no mínimo uma componente de 10% de capitais próprios. Portanto, o LTV é no máximo de 90% para créditos para habitação própria e permanente
e 80% para créditos com outras finalidades. O segundo pilar é o Debt Service to Income, que é nada mais nada menos que o rácio entre todas as responsabilidades de crédito de um consumidor e aquilo que este ofere mensalmente depois de impostos. Por exemplo, se eu tiver uma prestação de 200 euros do meu crédito de habitação, 150 euros do meu crédito pessoal e a oferir mensalmente 1.500 euros líquidos, então tenho um Debt Service to Income de 23%. Esta percentagem passa a ser limitada nos 50%, com a exceção de que 20% do montante total dos créditos concedidos por uma instituição, por ano, pode chegar até aos 60%. Pessoalmente, e se calhar sou eu que estou mal informado, mas estes limites só são aplicados aos berados desta vida, porque, por experiência própria, posso dizer que é raro o banco que aceita taxas superiores a 40%. O último pilar sobre o qual agiram foi o do período máximo de financiamento, que passa a ser, para os novos contratos de crédito à habitação, de 40 anos, com uma convergência gradual para uma maturidade média de 30 anos até ao final de 2022. Atualmente, esta maturidade encontra-se a algures pelos 33 anos. Porque é que este tipo de financiamento não é norma e está regulamentado para, na sua globalidade, não ter lugar? Em caso de incumprimento, ou seja, se eu hoje comprar uma casa e para o ano ficar desempregado e deixar de conseguir pagar as minhas prestações, o banco vai iniciar um processo de execução com o fim de me confiscar o imóvel. Só que as instituições financeiras não querem de todo um grande volume de património ilíquido, como é o caso do imobiliário. Então têm, de alguma forma, de recuperar parte ou a totalidade do investimento feito anteriormente. Então, com esta intenção de venda em mente, têm de se proteger contra possíveis períodos de desvalorização e potenciar uma venda rápida. É por isso que o valor máximo financiado geralmente ronda os 85% da avaliação feita do imóvel em vista. Esses 15% são, no final de contas, uma margem de segurança. Só que, como bons portugueses que somos, engenhosos para o bem e para o mal, há quem arranje forma de contornar estas limitações. O mais comum é ser feito um crédito pessoal que cubra a entrada junto de outro credor no mesmo mês em que é feito o crédito à habitação. No mesmo mês porque existe uma centralização dos dados feita pelo Banco de Portugal, mas por alguma razão só é feita uma vez por mês. Então, na análise que é feita para este segundo empréstimo, são ocultados dados que de outra forma tornariam esta operação, na teoria, ilegal. Não podemos simplesmente financiar a componente de capitais próprios desta forma porque é uma clara violação das normas macroprudenciais e todos os contratos de crédito para o consumo têm esta cláusula bem explícita. Aquela medida que entrou em vigor a 1 de julho de 2018 de que vos falei tinha como objetivo diminuir o risco a que os bancos estão expostos. Portanto, isto ser permitido não faria sentido nenhum e nem sei como é que continua a acontecer. Outra forma muito comum é pedir o financiamento e ter o imóvel avaliado acima do que aquilo que supostamente vale. Isto, na maioria dos casos, não funciona porque o valor financiado é o menor dos dois. Ou o da avaliação ou o da aquisição que fica registado na escritura. Só que há quem peça ao vendedor para dizer que se desfez da casa a um valor maior daquele que eu na prática vou pagar por ele. Há proprietários que caem nesta esparrela, só que para além de ser completamente ilegal, ao final do dia vai pagar impostos sobre dinheiro que não recebeu. Isto é daquelas coisas, eu posso conduzir sem carta e se ninguém me apanhar, está tudo bem. Posso fugir ao fisco e se ninguém me apanhar, está tudo bem. As normas têm uma razão de ser, mas em Portugal, às vezes por necessidade, outras vezes por cultura, resolvemos entrar na onda do é ilegal, mas pode-se fazer. Mas calma, há duas formas perfeitamente legais de conseguir alavancar a compra de uma casa a 100%, e estas casas detidas pelos bancos são uma delas. Agora, se esta é uma boa opção, na minha opinião, não é. Basta percebermos qual é a gênese destes imóveis para percebermos que tipo de produtos é que vamos encontrar. Quando o banco começa a perceber que não vai ser fácil liquidar uma casa que agora se encontra na sua posse depois de um eventual incumprimento, começa a facilitar o acesso à compra. Como se costuma dizer, não há almoços grátis. Se fosse vendável, não existiria esse tipo de condições tão atrativas. A grande maioria das opções que existem hoje em dia são imóveis fora dos centros urbanos ou em estados de degradação muito avançados. São casas que eu nunca recomendaria a familiares e amigos, até porque o barato sai caro. O mais comum é até precisarem de obras estruturais que essas já não são financiadas a 100%. Porque em épocas em que as percentagens de default não são assim tão grandes, as boas escolhas são logo absorvidas no processo. Antes de chegar ao pequenino passam por muita gente. Primeiro estão os fundos bilionários, depois os altos quadros dessas instituições financeiras, os amigos dessas pessoas e por aí fora. Não estou a dizer que em outros tempos não tenham existido opções válidas, mas hoje em dia, de grosso modo, é isso que se encontra disponível no mercado. Só que lá está, atualmente os bancos têm políticas de gestão de risco mais prudentes, são menos permissivos na concessão de crédito,
logo acabam por ter carteiras de imóveis mais desinteressantes por causa dos níveis baixos de sinistralidade. Para além desta falta de qualidade, continua sempre a existir uma componente que não é financiada, que é a dos impostos e a dos encargos bancários, se existirem. Agora, há também um pequeno detalhe que acho que faz todo o sentido mencionar. Em Portugal, ao contrário de muitos outros países no mundo, não há um único apoio do Estado na aquisição de habitação própria permanente, e isso para mim é um ultraje. Isto surge um bocado na onda do meu último vídeo. É literalmente impossível a alguém que não tenha nascido num berço de ouro sair de casa dos pais antes dos 25 anos e já estou a ser amigo. Nos Estados Unidos existem os USDA Home Loans, que são financiamentos a 100% para imóveis em zonas rurais, promovidos pelo Departamento da Agricultura. Isto em Portugal seria uma excelente forma de pôr fim à despovoação do interior e à sede pelo êxodo rural, porque simplesmente não existe nem infraestrutura, nem trabalho, nem condições de vida que se equiparem às dos centros urbanos. Existem também os FHA Loans, promovidos pela Administração da Habitação Federal, que permitem a compra da primeira habitação com apenas 3,5% de entrada. Fora esta questão dos apoios do Estado, eu percebo perfeitamente o porquê de não haver a possibilidade generalizada deste tipo de operações. Ao melhorar o perfil de risco dos mutuários, há uma significativa redução da probabilidade de incumprimento, aumentando assim a resiliência do sistema financeiro e a sua capacidade de superar cenários de stress. Para além das casas do banco, ainda existe uma outra opção muito menos conhecida, que é através do leasing, mas isso é um tema para abordar noutro vídeo. Por hoje é tudo. Obrigado por terem assistido, deixem um gosto, subscrevam o canal se querem continuar a ver este tipo de conteúdo e, sobretudo, sigam-me no Instagram para apoiarem esta jornada. Um abraço e até à próxima semana. I got food up in the fridge.